Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo sobre a série Os Sete Pecados Capitais na Literatura. Venho falar de orgulho, um tema que eu já fiz um vídeo a respeito e como é um pecado muito recorrente, assim como ira, assim como luxúria, eu vou fazendo de 3 em 3, né, até esgotar tudo que eu tenho. Então dessa vez eu vou falar de Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams. É uma peça de teatro que eu gostei bastante. Aqui é a história da Blanche Dubois. Ela é uma decadente americana. Ela vai visitar a irmã, que tinha se casado com um cara lá, que ela conhecia pouco. Ela vai visitar essa irmã mais para o sul dos Estados Unidos. E percebe que a irmã vive numa condição de penúria, assim, de pobreza, né? E elas eram bem nascidas. E ela chega lá toda cheia de soberba e tal, e ela se depara com um cunhado, Marlon Brando, cunhado truculento. Só que a irmã parece feliz, ela tem condições materiais mínimas, mas está muito feliz com o casamento dela, porque é completamente apaixonada pelo marido, um cara bruto, machista e tudo mais. E a Blanche vai passar uns dias lá, fica lá com eles, que já não tem muitas condições, e ela ostenta uma condição que ela não tem mais, porque ela também já está sem dinheiro, ela está pobre e ela acaba não tendo para onde ir, mas ela ainda tem, ela quer manter as aparências ainda, né? A princípio a Blanche até incomoda um pouco por conta disso, mas aí a gente vai vendo aos poucos toda a questão humana, toda a sofrência dela por essa decadência. Ela passa por uma decadência que é física, porque ela já não é tão jovenzinha mais, foi casada e agora é separada. Uma decadência moral, porque ela teve um lance lá no passado dela, e ela entra em embate com o cunhado. Eles vivem uma relação assim de atração e ódio. É uma peça bem legal, eu gostei bastante, tem um final assim que eu achei até bem triste. A Blanche Dubois, com este nome, né, origem francesa ali se a origem francesa daquela região de Louisiana que pertencia à França antes, né? Então ali tinha toda uma colonização francesa, ela tem essa ascendência, mas ela perde tudo. E a vida ali com o cunhado, com a irmã, em condições mínimas, foi o que lhe restou. Mas a princípio ela não fica muito confortável com isso não, ela tenta manter as aparências, ela tem um orgulho das origens, fica meio horrorizada com tudo que vê, mas ela também não pode escolher. Le Père Goriot de Balzac, esse livro foi traduzido como O Pai Goriot ou O Tio Goriot. É uma tradução bem curiosa porque tanto uma coisa quanto outra faz sentido, porque em francês, père, além de ser pai, a gente usa também pra falar de tiozinho, sabe? Quando quer falar aquele tiozinho, aí fala le père. Ou então a tiazinha, eles se referem a la maman. E le père, la maman. Pra falar assim, tiozinho, tiazinho, não que seja tio ou tia de alguém, mas é pra identificar um tiozinho assim, né? Que meio capenguinha, que causa pena, alguma coisa nesse sentido. Então, se traduzirem como tio Goriot, a tradução está se referindo a esse aspecto do Goriot. E se for o pai Goriot, também está se referindo a outro aspecto dele, que é o pai das filhas desalmadas, né? É isso que acontece aqui. Ele era um burguês, enriqueceu um comércio lá e toda a grana dele foi para bem casar as filhas. Então ele não era um bem nascido, ele se deu muito bem, eu até esqueci, com o comércio de alguma coisa. Toda a fortuna dele foi para casar as filhas, né, muito bem, com figuras da aristocracia. E aqui a gente tem um pouco daquilo que a gente vê em O Leopardo, aquela questão da aristocracia e da burguesia. A aristocracia empresta à burguesia nome, requinte, tradição. A burguesia empresta não dá, né? A aristocracia, dinheiro. Então assim, casamento perfeito nesse período é burguesia com aristocracia. Um tem o que o outro precisa para triunfar. É isso que as filhas dele fazem. As duas filhas se casam muito bem com figuras da aristocracia e por isso acaba todo o dinheiro dele. De modo que ele vai viver numa pensão. E ele é totalmente desprezado pelas filhas porque elas têm vergonha da origem delas.
Então elas, muito orgulho, como se tivessem nascido ricas, né? Como se a família fosse rica, tivesse uma tradição mesmo de fortuna. Elas desprezam o pai, tudo que ele quer é a atenção delas, ele adoece, elas não estão nem aí. Então é bem triste, né? É um livro que eu gostei bastante, eu já fiz um vídeo sobre ele, então vou deixar aqui nos cards pra vocês. Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Aqui eu estou me referindo à figura da Stella. A Stella é a menina, né, que depois vira mulher, porque o Pip é apaixonado. Quando ele a conhece, ainda criança, ela o despreza, ela ri das roupas dele, ela debocha dele, né? Ele vai visitar a tia dela e ele começa a frequentar a casa da tia dela e ela o recebe sempre muito mal. Ele passa esse romance apaixonado por ela, ele vai crescendo e ela o trata mal, ela o despreza porque ele é pobre, não tem jeito, as roupas dele eram ridículas. E quanto mais ela o despreza, mais ele gosta dela, né, tadinho, até dó. Ele chora e ela toda soberba, toda orgulhosa pro lado dele. Perceba que o orgulho de um faz com que o outro sofra horrivelmente, né? Nesses três casos, aqui a Blanche, ela é orgulhosa, mas ela que sofre mais que os outros, né? Ela tem orgulho, mas ela sofre. Então ela tem um orgulho inicial porque ela estranha a condição que vive, mas o sofrimento dela é também por se perceber depois naquela condição e o orgulho dela cai por terra. E aí ela sofre o desprezo, a agressão do cunhado e o orgulho já era. Então se ela sofre quando não tem mais orgulho. Aqui nesses dois casos, o orgulho de uns, né, que são duas, faz o outro sofrer horrivelmente. Aqui o pai e aqui o namoradinho, pretendente, né? É de fazer pena, né? É muito fácil a gente se identificar com essas pessoas que sofrem. Eu acho que em algum momento da vida a gente já passou por isso, né? Uns mais que outros, mas a gente se identifica muito com essa situação de ser desprezado. Então a gente é muito solidário a esses personagens. Tem muita pena também, né? A questão de compaixão. É alteridade e compaixão ao mesmo tempo, certo? Então é isso, vídeo curto para falar de três personagens orgulhosos. Três personagens orgulhosos em que situação em que o orgulho sempre causa sofrimento, hein? O orgulho é um pecado que sempre causa sofrimento. E não é todo pecado que apresenta esse resultado. Percebo que há pecados que causam sofrimento e há pecados que não causam prazer, né? Então, sim, gula, luxúria, preguiça não são pecados tão danosos assim. Tudo bem que esses pecados que causam prazer também podem provocar dor ou podem ser oriundos de dor, mas não é o mais comum, né? Então, por isso que a gente considera também pecados mais leves, né? Ainda mais que a gente procura sempre o hedonismo, a fruição e tal. Então, não são pecados que a gente condena tanto quanto esses aqui, como ira, orgulho, inveja. Inveja, então, não há quem defenda. É um horror. Então é isso. Muito obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, que é o Instagram, e a página do Facebook, que é a página do blog, onde há tudo isso do canal e muito mais coisa. E eu queria que vocês deixassem também sugestões de livros sobre os 7 pecados capitais. Eu sempre peço sugestões de livros sobre os 7 pecados capitais. Então, assim, eu gosto de fazer essa série. Então, se vocês puderem contribuir, eu agradeço, certo? Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.